graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Cristo Jesus divide, de fato, o mundo, não só entre antes de Cristo e depois de Cristo, mas divide o mundo em relação aos que estão com Ele e os que não estão com Ele. Nós vamos para Mateus, capítulo 3, versículo agora 11 e 12. João Batista diz o seguinte: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Nós temos visto nos versículos anteriores que João Batista aparece pregando o arrependimento. Ele está preparando as pessoas para o encontro especial com não só um profeta, não, muito mais. O encontro especial com o Messias, que foi esperado desde Adão e Eva e que era não só um homem, mas o próprio Deus. Ainda que a noção exata de quem era Jesus, o ser, exatamente como a igreja hoje entende por causa de toda a revelação do Novo Testamento, um ser de duas naturezas, 100% humana, 100% divina. Essa compreensão ela vai ser alcançada depois, com a própria revelação trazida de Cristo Jesus, tanto nos evangelhos quanto nas cartas, nos demais livros do Novo Testamento. Mas João sabia que de fato estava para chegar aquele Messias, o Filho de Deus, que era de fato grande em poder, grande em glória. E ele prepara o povo precisava estar preparado para esse encontro. Interessante que no paralelo com o Sinai, nós temos Moisés preparando o povo para uma visão terrível. Uma visão que fez o povo ter medo. E foi proposital para o povo temer. E João Batista prepara o povo para uma manifestação divina, que é Cristo Jesus, aquele que é a imagem do Deus vivo, mas que vem num caráter bem diferente daquele do Sinai, em que Deus colocou o terror no coração do povo, que era um povo de coração duro, para temer. O profeta João Batista prepara o povo levando ao arrependimento para encontrar-se com aquele que veio graciosamente, inclusive desprezado pelas pessoas porque elas não conseguiam ver nele nada além de um profeta. Não conseguiam ver nele nada além de um homem. E o povo precisava, portanto, estar preparado para, numa vida piedosa, realmente em oração, andando com Deus, receber a Cristo como Ele é, sabendo quem Ele é. Algumas pessoas fizeram isso. Lucas escreve, alguns como a Ana, profetisa, o Simão, e outros personagens que vão receber Cristo por estarem preparados. O Senhor mesmo ter anunciado a chegada dele para essas pessoas. E então João Batista está cumprindo um papel importante. Ele é um instrumento do Senhor para preparar o caminho. Em certo aspecto, como nós já falamos, a igreja ela tem um caráter profético. A igreja tem um caráter preparatório semelhante ao de João Batista. Por quê? A igreja tem a missão de levar também a palavra de arrependimento. Ela também tem esse propósito de chamar as pessoas, atraí-las ao Senhor, não para ela. Aquilo que está muito diferente em nossos dias. Hoje em dia, as denominações que se tornaram instituições religiosas particulares e que normalmente pessoas querem ter todo o domínio sobre elas, elas estão atraindo pessoas para si,
E isso dando uma falsa, inclusive, segurança que está dentro da denominação, está salvo. O mais irônico é que o protestantismo reclamou isso quando, no período final da Idade Média, o cristianismo estava dando às pessoas exatamente essa falsa segurança. Olha, se vocês estiverem dentro do cristianismo como uma instituição, e nós dissermos que vocês estão bem, estão perdoados, está tudo certo. E pessoas estão vivendo uma realidade cristã baseado nessa falsa segurança. Olha, eu estou dentro da igreja, estou fazendo tudo. Normalmente se alimenta um ativismo, faça, e a pessoa se sente segura. Mas a ideia não é essa. É conduzir para o Senhor Jesus. É conduzir para aquele que é a segurança. Qual é a segurança da salvação? Por que eu posso ter plena certeza de salvação? Porque eu fui unido a Ele, eu me entreguei a Ele, eu recebi dele a promessa, eu me lancei para Ele, eu pertenço a Ele, eu recebi dele a justificação, eu confiei nas promessas dele, eu estou esperando nele. Então, essa ligação com Ele e tudo isso que vem dele traz uma certeza. Mas como é que pode ter certeza? Porque Ele é fiel. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode mentir, Ele não pode falhar. Então, a confiança está nele. E João Batista conduz todo mundo para Ele. E diz para aqueles que, inclusive, queriam fugir da ira vindoura, tentando se esquivar daquilo que era o chamado de Deus ao arrependimento. Ele havia dito no versículo 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, ele coloca todo mundo para Cristo. Vocês estão preocupados comigo? Vocês acham que eu sou o problema? Não. Vem alguém, aí sim vocês devem se preocupar com ele. O que eu estou fazendo é preparando vocês. O que eu estou fazendo é levar vocês à piedade, ao arrependimento, à conversão, a reconhecerem que são pecadores, a se humilharem, a serem mansos e humildes, a andarem com Deus de verdade. Vale salientar sempre que tudo isso acontece no meio da igreja. É interessante que as pessoas, às vezes, confundem o ministério dos profetas com o ministério aos pagãos. Está vendo? Tem que pregar o mundo. E tem, porque Jesus disse que é para pregar o evangelho. O Senhor Jesus disse que era para fazer discípulos. Nesse ponto, ele está se referindo a atrair as pessoas para ele. Ou seja, quem não é, se tornar. Todavia, toda palavra que nós ouvimos na Escritura, basicamente, com pouquíssimas exceções, como é o caso de Jonas. Jonas foi levado pelo Senhor a pregar para uma cidade que realmente era pagã, era completamente gentílica, que é a cidade de Nínive. Mas quando os profetas pregavam, eles estavam pregando normalmente, grande maioria, para a própria igreja, porque ela estava perdida. Né? Israel, que era a igreja do Antigo Testamento, estava perdido. No Novo Testamento, quando Jesus chega, ele está pregando só para os judeus. Tanto é que ele diz, eu vim para pregar para os que são meus, para os judeus. João chega a dizer, veio para os que eram seus. E a referência de Cristo é sempre, eu tenho que pregar primeiro aos judeus. Depois é que viria a entrada dos gentios. Então ele está pregando para uma igreja. Porque é como se ele chegasse hoje e pregasse para as próprias denominações, para o próprio cristianismo. E João, então, mostra que o propósito dele era preparar para o que realmente importa. Portanto, é fundamental você entender. O que realmente importa é Cristo. Nós não podemos prender as pessoas à falsa segurança de salvação por estarem dentro de uma denominação. Que, como disse, tem um sério problema em nossos dias porque encontrou donos. Né? Há pessoas que literalmente são donas de denominações. Então, como as pessoas querem dominar sobre ela, é completamente o oposto de João Batista. João Batista diz, olha, eu não sou o problema não. Meu propósito aqui é transitório, é passageiro. Eu sou só um intermediário. Eu estou apontando para quem realmente ele é o Senhor. E ele diz, eu batizo com água. Ou seja, a água que ele batizava era um símbolo de purificação.
E em Ezequiel 36, Deus diz: vos purificarei com água, aspergirei sobre vós água e vos purificarei. Então é um símbolo de purificação, porque a água limpa, né? Você lava a mão, você toma banho, a água ela lava, ela limpa. Então a água é um símbolo de purificação. Então ele veio batizando para simbolizar que o povo estava se lavando espiritualmente, ou seja, estava se arrependendo, se limpando por meio da conversão de pecados, do arrependimento. Era um símbolo. Mas é um símbolo que visava preparar o povo para o que realmente era o definitivo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ou seja, observem a glória daquele que viria. Ele sabia plenamente que era o Messias. A compreensão sobre a divindade de Cristo já é uma outra questão que a gente não pode ter uma certeza de como estava essa compreensão em João Batista. Mas ele sabia que o Messias é, sim, a peça-chave. Ele é poderoso. Ele é aquele que é o Filho de Deus que viria com poder. Tanto que João Batista não fez nenhum sinal. Então, essa diferença entre João Batista e Jesus, ele não ter feito sinal algum e Jesus chegar com todas aquelas maravilhas, já mostra que João Batista realmente está muito aquém de Cristo em manifestação de poder, ainda que ele tenha sido chamado por Jesus como o maior homem. Então, o maior homem que foi aquele que preparou o caminho para o Senhor, por isso a glória dele. E ele diz mais: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observe que o tempo inteiro o Evangelho ele nos traz para dois caminhos. Sempre existe um paralelismo antinonímico. A realidade do Evangelho é um paralelismo antinonímico. O que é isso? Paralelo entre duas afirmações, só que uma é boa e a outra é ruim. São opostas, por isso é antinonímico. São opostas. Então, a ideia existe o caminho da salvação e o caminho da perdição. Existe a bênção e a maldição. A vida e o bem, a morte e o mal. Lembre-se de Deuteronômio 30, que Moisés apresenta ao povo que, obedecendo ou não obedecendo, haveriam dois caminhos, dependendo da escolha do povo. Então, quando ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, nós devemos ver que João Batista está avisando para eles, já antes, nos versículos anteriores, que há dois caminhos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer a vós mesmos, temos por pai Abraão. Então, vocês querem o caminho realmente da salvação, então produzam fruto de arrependimento. Caso contrário, o machado está posto à raiz. E veja o paralelismo. Que não produz bom fruto é cortada. Então, o que produz não é cortada, mas o que não produz é cortado. Portanto, observe que a ideia de batizará com o Espírito Santo e com fogo, de acordo com o próprio Evangelho e com a mensagem de João, é apresentar dois caminhos. É apresentar a bênção, a salvação, a vida com Deus, ou a maldição, o castigo, a vida longe do Senhor. Essa é a ideia. E isso se confirma no versículo 12. A sua palha tem na mão e limpará completamente a sua eira. Então, observe que tudo é dele. Tudo pertence a Cristo. Cristo é o Senhor de tudo, é o Deus de tudo. Nessa analogia, nós vemos que o Senhor Jesus é o dono de tudo. Como disse, ainda que a gente não saiba qual era a profundidade da compreensão sobre a natureza de Cristo, mas nós vemos na palavra dele, proposital ou não, que Cristo é o Senhor de tudo. A eira pertence a ele, o mundo pertence a ele, o mundo é dele. E então vem o paralelismo, veja, ou uma coisa ou outra. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, o que João Batista está fazendo é o que a igreja hoje faz, apresentando os dois caminhos. Portanto, quando ele fala sobre aquilo que Cristo viria fazer, é pegar o que é dele, que ele diz é a sua eira,
e então dá destino para aquilo que está lá. O que ele dá de destino? O trigo vai recolher no celeiro, ou seja, ele vai tomar para si, porque é algo bom, mas a palha ele vai queimar. Por que ele vai queimar? Porque não serve para nada. Então, ele é só sujeira. Então, ele vai queimar a palha. Então, os dois destinos. É com Cristo que o homem tem que se preocupar. Tem que se preocupar porque Cristo é a salvação, mas ao mesmo tempo também será por causa dele que os homens serão condenados. Paulo disse que as pessoas serão julgadas pelo evangelho que ele pregava. Portanto, pessoas serão salvas por ouvir e crer em Cristo, e pessoas serão condenadas por ouvir, ou mesmo não ouvir, desprezar a Cristo. E João está advertindo. Devemos fazer a mesma coisa. Observe que, mesmo em João Batista, antes de Cristo vir, antes mesmo de começar o Evangelho a ser anunciado, que é o Evangelho de Cristo Jesus, já havia um proto-evangelho, ou seja, um evangelho sendo anunciado nos dias do Antigo Testamento. Por quê? Porque a base do evangelho é a salvação para os que creem, para os que se arrependem, para os que confiam, e a perdição para aqueles que desprezam, para os que confiam em si mesmo, para os que preferem viver do seu jeito. Essa é a base da mensagem, e essa é a mensagem para você. Nisso tem graça? Há muita graça divina nessa mensagem. Porque pense, só o fato de Deus chamar você ao arrependimento, só o fato de Deus advertir e dizer, olha, não está no bom caminho, já é a manifestação da graça. Uma pessoa, quando quer fazer mal a outra, como os homens fazem constantemente, elas articulam secretamente. Quando as pessoas querem prejudicar, derrubar, tomar o lugar do outro, fazer mal, criar problema, matar, roubar e destruir, como disse o Senhor Jesus, elas maquinam secretamente. O conselho dos fariseus e saduceus era um conselho secreto. Eles maquinavam a morte de Jesus, porque eles queriam destruir. Mas quando uma pessoa, como acontece então com João Batista, avisa que o outro está no mau caminho, adverte, disciplina, corrige, orienta, exorta, e assim ela mostra o problema, ali não é o mal que ela está querendo. Ela está manifestando a graça e a misericórdia. Por quê? Porque ela está ensinando para que a pessoa volte. Exatamente aquilo que Deus havia dito para o profeta Ezequiel. Que ele era o atalaia, que quando o pecador pecasse, Deus avisaria para ele e ele deveria avisar o pecador para que ele se arrependesse. Esse era o papel do profeta que João Batista está cumprindo e que a igreja tem que cumprir. Por isso ele diz que ela tem um caráter profético. Ela é a igreja que proclama uma mensagem divina. Então, isso é gracioso. Se você já ouviu algum sermão duro em que o pastor estava pregando e realmente falando sobre pecado, falando sobre condenação, sobre inferno, sobre juízo, e você achou que aquilo era demais, lembre-se de verdade que essa mensagem dura é uma mensagem graciosa, é uma mensagem amorosa, é uma mensagem misericordiosa, porque é exatamente por causa dela que você pode voltar-se ao Senhor, se arrepender, pode vir outra vez à lucidez de uma vida cristã autêntica. Então, todas as vezes que a mensagem vem falando diretamente ao nosso coração, por mais dura que seja, há uma manifestação da bondade divina. Porque o mal, quando quer destruir, ele destrói secretamente. Ele faz de tudo para que a pessoa não tenha chance de escapar. Mas quando Deus quer salvar, Deus adverte e avisa. Deus mostra para que a pessoa venha a se arrepender e possa ser restaurada, trabalhada e possa viver uma vida, realmente uma vida com o Senhor. Porque o que realmente temos que temer, como o próprio Jesus diz, é o próprio Deus. Porque é Ele quem vai separar o trigo do joio ou o trigo da palha. Tomará para si o trigo, mas queimará a palha com fogo. E é isso que nós devemos preocupar. Essa sim deve ser a preocupação de todo homem. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Por tua palavra, que é graciosa, porque chama o pecador
ao arrependimento para uma vida, e não só aqui, mas eterna. Que o Senhor receba nossa gratidão, nossa oração e abençoe tua igreja em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.